O Mago Supremo. Capítulo 12. Encontros. 2. Enquanto Lith se aproximava da casa de Cilia, ele sentiu um profundo sentimento de vergonha o atormentando. É uma pena desperdiçar tantos bons equipamentos e carne de cavalo, mas não tenho desculpa plausível para isso. Nossa fazenda poderia realmente usar alguns cavalos, mas e se alguém os reconhecesse? Muitos riscos por tão pouca recompensa. Destruindo tudo foi a coisa certa a fazer. Depois que ele terminou suas experiências, Lith usou a magia das trevas para apagar qualquer vestígio ou prova do que aconteceu, transformando tudo em pó. Cilia estava tão animada ao ver os dois coelhos para deixar escapar sua extrema necessidade deles, para atender a ordem de um cliente muito generoso. Respeitando os ensinamentos de seu mestre, Lith explorou a situação. Os caçadores não fazem favores, eles fazem acordos, ele citou. Em troca dos coelhos brancos como a neve, Lith conseguiu um conjunto completo de roupas quentes de qualidade inferior, e Cilia pessoalmente daria a pele restante de graça. Isso e os 3 coelhos prontos para cozinhar lhe deram muitos elogios de sua família, exceto o Orpal. Com o tempo, ele começou a considerar toda a comida que Lith levava para casa como garantida, então seu ódio e inveja voltaram mais fortes do que nunca. Aquele pequeno sanguessuga! Caçar com magia é fácil, qualquer idiota poderia. Tudo o que ele faz é um tapa na minha cara. Eu nunca recebo o respeito que mereço como primogênito e é tudo culpa dele. Primeiro, ele ostenta por sorte, caça e se faz de martírio, pedindo à mãe e pai que deixem o lixo de Tista ser a primeira a ter roupas de pele. O que Tista pode fazer com eles, ficando doente com estilo? Não, Lith fez isso de propósito. Ele sabe que meus pais estúpidos ainda se ressentem por mim por dizer a verdade sobre essa aleijada. Lith fez isso apenas para me fazer perder a cara em comparação com ele. A verdade era bem diferente da interpretação egocêntrica de Orpal. Lith realmente amava Elina, Henna e Tista, enquanto Orpal nunca estava em sua mente. Ele curou qualquer pessoa da família sem ser solicitado, exceto Orpal. Mas não por despeito ou raiva, mas simplesmente porque sua existência era irrelevante aos olhos de Lith. Se Orpal viveu ou morreu, não era problema dele. Ele não faria nada para prejudicá-lo, mas também não o ajudaria. Para Lith, eram completos estranhos que moravam na mesma casa. A razão pela qual ele queria que Tista fosse a primeira a se beneficiar da sorte era que Lith esperava que com roupas quentes o suficiente, sua irmã pudesse finalmente passar mais tempo com ele e Henna durante o inverno, brincando na neve. Aos olhos de Lith, a imagem de Carl às vezes se sobrepunha ao rosto de Tista. Ele os amava profundamente, e os dois foram vítimas de um destino cruel. Lith não estava disposto a deixar alguém ou qualquer coisa, nem mesmo uma condição congênita, afastar seus entes queridos. Ele sofreu com o pensamento de quão pouco da vida ela poderia desfrutar. Para dar a Tista a oportunidade de experimentar velocidade e a sensação do vento em seu rosto, Lith construiu para ela um balanço, com a ajuda de seu pai, Ras. Não era nada de especial. Apenas uma prancha de madeira apresada a 4 cordas apertadas, penduradas em uma estrutura de madeira invertida em forma de U com posições triangulares. No entanto, o resultado foi inspirador para sua família. Os balanços pareciam desconhecidos no Novo Mundo, ou pelo menos estavam no condado de Lustéria. Ras olhou para o resultado do trabalho deles com admiração. É incrível! Por que as 3 vigas de madeira em vez de apenas uma? Razões de segurança, Lith explicou, enquanto usava a magia da terra para fazer com que os últimos 10 centímetros, 3,9 polegadas das vigas, afundassem no subsolo, impossibilitando que o balanço caísse de mau tempo ou de um movimento muito vigoroso. Dessa forma, as 2 extremidades são como uma cadeira. Várias pernas significam que o peso é igualmente distribuído entre várias vigas, tornando a tensão por viga significativamente menor. Claro, agora que você explicou, é tão simples. Por sinal, como chamamos isso? Lith estava sem palavras. Ele não tinha ideia de qual era a palavra para o movimento do balanço e não poderia perguntar isso agora. É uma cadeia de balanço. Droga, por que eu sempre estrago nos pequenos detalhes? Essa não é uma cadeira de balanço, mas é a coisa mais próxima que eu conseguia pensar no meu vocabulário atual. Tista se apaixonou por seu presente,
e a cadeira de balanço logo se tornou um passatempo popular na família, a ponto de Ras precisar construir mais algumas para evitar brigas. Além disso, após seus experimentos com magia negra, Lith passou os meses seguintes tentando aplicar a visão da vida e o revigoramento, enquanto tratava os sintomas de Tista. Se eu conseguir ter para o corpo de Tista a mesma imagem que o revigoramento me concede para meu próprio corpo, eu poderia entender melhor sua condição subjacente. Isso significaria ter chances muito melhores de encontrar uma cura. Num piscar de olhos, era quase inverno novamente. O 5º aniversário de Lith estava chegando. Lith estava determinado a capitalizar todos os dias antes da chegada do grande frio, para aproveitar o máximo de caça possível para encher a despensa da casa até a borda. Ele não tinha ideia de quão frio seria o inverno que chegava, e mesmo que ele fosse provavelmente forte o suficiente para sobreviver a uma tempestade, duvidava que seus pais lhe permitissem testar sua teoria. Durante o último ano, Lith havia explorado cada vez mais os bosques de Tron, aprendendo a se mover sem alarmar os animais. Ele também descobriu novos usos para a magia negra. Seu mais novo feitiço, o Sudário, permitiu que ele cancelasse o cheiro e a aura do corpo, envolvendo Lith em uma fina camada de energia escura, impossibilitando a maioria dos animais de notá-lo, pelo nariz ou pelo instinto. Mas não era uma tarefa fácil. Mesmo um pequeno passo em falso transformaria o Sudário em plena intenção de matar, deixando toda a floresta ciente de sua presença. Naquele dia, Lith estava invadindo uma nova área, nas profundezas da floresta de Traun, investigando uma sensação estranha que o atormentava por dias. Em certas áreas da floresta, Lith podia ouvir um zumbido irritante, e até aquele dia ele sempre o ignorava. Lith sempre pensou que era o chamado de algum animal estranho e desconhecido, mas nos últimos dias o barulho ficou mais forte e persistente. Droga, seja o que for, isso me lembra a entrada de energia ininterrupta da minha área de trabalho sempre que houve um apagão. Lith não pôde deixar de imaginá-lo como um grito desesperado de ajuda. Ele não entendeu como conseguiu essa ideia, mas seu instinto estava lhe dizendo que era algo importante. Desde que Lith aprendeu artes marciais na Terra, ele sempre seguia seus sentimentos quando não tinha nada a perder, e esse era definitivamente o caso. Quanto mais perto ele chegava, mais alto o barulho. Lith sabia que estava no caminho certo. Ele estava correndo a toda velocidade quando ouviu um uivo arrepiante. Lith imediatamente usou 2 de seus feitiços que salvavam vidas, Sudário, para se esconder, e o feitiço de ar, Pés Leves. Flutuou alguns centímetros acima do solo, tornando seus movimentos silenciosos. Ambos exigiram muita concentração, mas era melhor gastar um pouco de mana do que estupidamente colocar em perigo a si mesmo. Calmo e concentrado, ele procurou a fonte de todo aquele barulho. Puta merda, isso é um Rai! Lith exclamou interiormente, depois de se esconder rapidamente atrás de uma árvore enorme. Um Rai era um animal lobo mágico, o ápice predador dos bosques de Tron. Bestas mágicas eram mais comuns e mais fracas que monstros, mas ainda assim podiam desmontar facilmente um soldado totalmente armado. Poucos animais podiam se transformar em um animal mágico. Eles precisavam de um grande talento para a magia e tempo suficiente para alimentar a energia do mundo. Uma vez que um animal se tornasse um animal mágico, ele podia usar sua mana para aumentar sua proeza física e até desenvolver feitiços que empregavam elementos com os quais eles estavam sintonizados. O Rai era quase do tamanho de um cavalo, com um pelo grosso de cor de fogo. Lith não conseguia entender por que um Rai chegaria tão próximo de um povoado humano. Rais eram bestas inteligentes que evitavam problemas desnecessários. Se os humanos não os perturbassem, devolveriam um favor. Lith sentiu pena de sua presa. Depois de se certificar de estar contra o vento, ele cancelou os 2 feitiços para economizar mana preciosa, entendendo melhor a situação. Os Rai continuavam uivando e rosnando, como se sentissem dor. Lith percebeu que toda vez que o focinho do Rai chegava próximo ao chão, o zumbido ficava agudo e o lobo mágico choringava de dor. Agora, mais curioso do que com medo, Lith ativou o Visão da Vida para estimar o poder do Rai. O que ele viu o fez arfar alto. O Rai era incrivelmente forte, com um fluxo de mana quase igual ao de Lith.
Mas o verdadeiro motivo de espanto era um segundo fluxo de mana, que pertencia à fonte do zumbido. Era uma pedrinha, menor que um dedilho. Que merda! Essa pedra está viva! Isso explica tudo. O barulho que ele emitiu deve ter atraído aqui o Rai, assim como aconteceu comigo. Tendo em conta suas reações, o barulho é muito mais irritante para o Rai do que para mim. Nunca ouvi falar de rochas com fluxo de mana. Essa coisa deve ser um item mágico. Não posso deixar que o bruto a destrua. Jogando a cautela ao vento, Lith decidiu agir e salvar a pedra mágica. A força vital do Rai é incomparável à minha, mas se eu conseguir impedir que ele se aproxime, sei que posso ganhar. O fluxo de mana dele é inferior ao meu, e pelo que Célia me disse que bestas mágicas não têm feitiços ofensivos. Primeiro, Lith ativou Mortalha novamente, então começou a tecer seu feitiço mais forte. Flecha de Praga. Um raio de energia escura voou de suas mãos unidas, atingindo o Rai de ponto cego quando tentava novamente quebrar a pedra barulhenta com os dentes. O som estridente e o feitiço atingiram os dois ao mesmo tempo, fazendo a besta mágica quase perder o equilíbrio. Flecha de Praga era um feitiço que injetava uma massa densa de magia escura na vítima, interrompendo o fluxo de mana e a força de vida. Lith havia carregado o máximo que podia, para obter o máximo de vantagem possível. Antes que o Rai pudesse se tornar para procurar seu inimigo, um fluxo de raios irrompeu das palmas de Lith, atingindo a besta mágica com força suficiente para derrubá-la. Enquanto aumentava a distância entre eles, Lith cancelou a mortalha e a visão da vida. Apesar dos ataques furtivos, o Rai ainda estava vivo e forte. Lith concentrou sua magia espiritual usando as duas mãos, tentando quebrar o pescoço como ele já havia feito inúmeras vezes. O Rai não era estúpido. Assim que sentiu a sensação ameaçadora em seu pescoço, contraiu seus músculos, reforçando-o com mana e tornando-o mais duro que o aço. Merda! Tanta vantagem para mim! Se ao menos eu pudesse usar magia de fogo, você já estaria assado até a morte. Você poderia, por favor, ir embora? Essa coisa é minha, minha! Lith conjurou vários dardos de gelo, jogando-os na besta mágica de múltiplos ângulos simultaneamente. O Rai facilmente se esquivou de todos, retaliando com um poderoso rugido mágico. Lith foi salvo apenas pela distância, tendo tempo para perceber que uma forte rajada de vento vinha em sua direção. Ele recuou no momento do impacto, usando sua própria magia do vento para dissipar a explosão. Suas mangas se transformaram em confete, mas além de algumas feridas de carne, ele estava bem. Me foda de lado! Muito obrigado, Célia. Bestas mágicas não têm feitiços ofensivos, com certeza. Parece que este Rai nunca recebeu o memorando. O Rai atacou Lith, usando suas rajadas de vento para interromper seu ritmo. Lith fez o possível para manter o animal à distância, mas a diferença nas proezas físicas era esmagadora, era apenas uma questão de tempo antes de ser pego. Ok, quando você não pode vencer, apenas corra. Plano B, lute sujo. Lith parou de fugir para preparar seu último plano de ataque antes de jogar a toalha. Ele conjurou muitos dardos de gelo, mas não os jogou, deixou-os flutuando no ar ao seu redor. Após um momento de hesitação, os Rai escolheram ignorá-los, atacando diretamente a praga insolente. Isso é um bom garoto. Como é isso? Feitiço gêmeo, Flash and Bang. A mão direita de Lith produziu um enorme flash de luz. Por um momento foi como se um segundo sol tivesse aparecido. Em vez disso, sua mão esquerda usava a magia do vento para produzir um ruído comparável a uma explosão. O Rai caiu de dor, seus olhos e ouvidos sangrando, enquanto Lith estava incólume. Ele havia aprendido há muito tempo que desde que fosse infundido com sua mana, seus próprios feitiços não o causariam dano. Ele poderia se cobrir de fogo, gelo ou raio sem arranhões. Quando o Rai bateu contra uma árvore, Lith finalmente usou as lanças, jogando-as com toda a força que ele tinha. Todas elas atingiram o alvo, mas o grosso pelo mágico os impediu de empalá-lo, perfurando apenas alguns centímetros de carne. Lith verificou imediatamente com a visão da vida. Os resultados eram pavorosos. O Rai estava definitivamente ferido e enfraquecido, mas longe de estar morto. Droga! Tanto esforço por tão pouco dano. Se continuar assim, sou eu quem provavelmente ficará sem vapor, ou com sorte. O Rai só precisa de um golpe para me matar. Não vale o risco.
Lith usou magia espiritual para recuperar a pedra mágica antes de correr por sua vida. A pedra estava cheia de marcas de dentes, sua superfície afiada apegava a pele de Lith. Até mais, otário! Lith gritou à fera mágica ainda atordoada. Te vejo novamente em alguns anos, vamos ver se você se atreve a me atacar de novo. Pequenas gotas de sangue tocaram a pedra e o barulho parou. O Rai ainda estava tentando entender o que acabara de acontecer. Só queria que o maldito barulho parasse de machucar seus ouvidos quando este filhote de homem apareceu. Os Rai tentaram assustá-lo e lhe ensinar uma lição, mas acabou sendo o único a ser educado. Bah, quem se importa? O Rai pensou. Eu queria me livrar daquela pedra estúpida e de uma maneira ou de outra, concluí o trabalho. Mas esse era um filhote mal-humorado. Rezo para que ele mostre mais consideração pela matilha do que para mim. Caso contrário, quando crescer por isso, ele será um flagelo para seus parentes. Humanos estúpidos e sua ganância só trazem problemas. Eles são incapazes até mesmo de se cuidar. O Rai, líder de todos os bandos na floresta de Traun, encolheu os dardos antes de retornar à sua família.